Muito bem, queridos, esse é o nosso curso de História da Filosofia. Essa é uma aula extra e na aula de hoje a gente vai ver sobre a filosofia moderna. A gente vai se debruçar sobre esse pensamento filosófico moderno. A gente vai ver sobre o iluminismo, as grandes navegações, os antecedentes como o pensamento medieval cristão, a influência que o pensamento reformador dos protestantes trouxe para a filosofia moderna e tudo isso. E na aula de hoje a gente vai começar nessa aula extra a ver a diferença entre a ciência antiga e a ciência moderna. A filosofia medieval, que era 100% cristã, ela se constituiu desse pensamento cristão, em que é o pensamento da ciência antiga. A ciência antiga tinha como base o dogma, aquilo que a igreja colocava como verdade, que é o dogma. A interpretação bíblica é predominantemente da igreja católica. Então, era muitas das vezes especulativo e partia de interpretações da própria Bíblia. A ciência antiga era baseada na lógica filosófica, principalmente de Platão, Aristóteles e também na lógica cristã. E na demonstração da verdade sem considerar a observação e a experiência, que são fatores que vão ser determinantes nessa filosofia moderna, que a gente vai ver depois, que é o racionalismo e o empirismo. Eu, é o caso, por exemplo, da teoria geocêntrica, ou seja, a teoria que postulava que a Terra era o centro do universo. Ela vigorava quase há 20 séculos e constituía a maneira pela qual o homem antigo, o homem medieval, ele via a si mesmo e o mundo. A concepção medieval cristã viu o homem como o ser supremo da criação divina, e a terra era o centro da criação divina. Não, claro que enfatizava muito a questão de Deus, a filosofia e a teologia medieval, mas colocava como o ápice da criação de Deus o homem e a terra. Então a teoria que a Terra era o centro do universo, ela era justificável à luz dessas questões. É, é o chamado geocentrismo, que a Terra, todos os outros planetas do sistema solar orbitam a Terra. E era uma explicação que justificava essa visão antropocêntrica do homem como o ápice da criação do universo, como o ápice da criação das criações de Deus. A ciência antiga era um corpo de verdades teóricas universais de certezas bem definidas. Então, tudo que vinha para contrapor era uma ameaça, tudo que vinha para dizer diferente, que o Sol era o centro do universo, por exemplo, já era uma ameaça ao dogmatismo. Então, essa ciência antiga, medieval, não admitia resposta, evidência ao contrário, e ela era muito avessa às críticas, às mudanças. Um novo período, a Idade Moderna, vai significar então uma ruptura com essa concepção de um mundo dogmático, de que não se pode questionar, que tudo que já tem de ciência já foi, vamos colocar assim, comprovado pelo dogma instituído pela Igreja Católica. Então, a filosofia moderna vai causar uma ruptura nesse pensamento e vai trazer outras bases para o pensamento filosófico, para as ciências, para as artes, para o mundo, principalmente no Ocidente. Então, essa concepção dogmática porque a interpretação católica das escrituras diz que é dessa maneira, ela não permitiu uma reflexão crítica acerca do que estava sendo observado na natureza. E aí se entra aquele conflito entre ciência e fé, quando na realidade
a fé ela foi mal interpretada e passou a ser um dogma dito como verdade, uma verdade mal interpretada, porque o objetivo das Sagradas Escrituras, da Bíblia, não é fazer ciência, mas mostrar que existe um Criador por detrás de tudo do planeta. E esse dogmatismo católico à época, a chamada escolástica, trazia essas evidências científicas submissas ao dogma da Igreja Católica. Então, a filosofia moderna vai romper com esse dogma e, a princípio, não vai ser bem visto. Após a Idade Média, há um período de transição entre o século XV e século XVI para a chamada Idade Moderna, que significou uma ruptura com a tradição anterior, a tradição católica cristã, fundamentada em que Deus ele construiu tudo e o homem não construiu nada, fundamentado somente numa ordem divina e tirava a participação do homem nessa ordem divina. E então esse período que nós vamos entrar agora a partir do século XVII é o chamado Iluminismo renascentista. Antes, as artes, a valorização do homem, da liberdade, não era tão bem vista assim. Agora, no renascentismo, proveniente do pensamento iluminista, vai ter um retorno aos clássicos gregos, Platão, Aristóteles. O homem vai começar a ser o centro da arte, o embelezamento, e isso também entra para dentro da Igreja Católica com o embelezamento de Roma. Por isso que a Igreja Católica vai começar a cobrar indulgências, vai começar a cobrar maiores taxas dos territórios católicos para poder juntar fundos e embelezar Roma. E nesse contexto surge a Reforma Protestante. Então é um momento dessa Idade Moderna em que se rompe com a visão sagrada e teológica da arte. E no pensamento, na política, na literatura, tudo isso é rompido. Os pensadores desse período passam a valorizar o saber dos gregos, os clássicos, Platão e Aristóteles. Então valorizava-se o homem e rompe-se com o pensamento teocêntrico, que considera Deus como centro de tudo e a ciência antiga. Num primeiro momento, é bom esse predomínio da razão porque faz com que o homem pense, mas o extremo desse racionalismo é colocar Deus no andar de cima, e aí vai surgir o conceito de deísmo aberto, que Deus ele criou tudo e como um relojoeiro cria um relógio, deixa esse relógio funcionar sozinho. Esse era o pensamento do iluminismo. Quando não era ateu, era um deísmo chamado deísmo aberto, deísmo clássico, em que Deus criou tudo e abandonou para que esse planeta ficasse à mercê das suas criaturas, da criação em si. Se por um lado nós temos uma vertente do racionalismo que é bom, que avançou as ciências, o outro lado, o efeito colateral, seria esse de deixar Deus no andar de cima. Então, nesse momento, eu creio que seria mais razoável um equilíbrio, um diálogo entre fé e ciência. Até porque os primórdios da ciência foram feitos dentro dos mosteiros, foram feitos num ambiente eclesiástico, num ambiente de fé. A ciência ela foi pensada dentro de um ambiente de fé, dos mosteiros, do pensamento dos monges. Então, não dá para ter uma ruptura a ponto de dizer que a igreja é ignorante e o pensamento moderno é superior. Não dá para afirmar isso. Até porque toda a construção científica até ali foi feita dentro das igrejas. Mas o que a gente tem que ter é um diálogo entre fé e ciência, uma interpretação sadia das Sagradas Escrituras, e visto que aquela descrição do Gênesis era algo ali apologético para aquela época, para tirar a potência de valor dos deuses da época, dos deuses dos impérios babilônicos, mesopotâmicos, sumérios, e tanto é que o Sol, como nós conhecemos no relato bíblico, ele foi criado ao quarto dia da criação. O Sol, para os egípcios, era o Deus Todo-Poderoso, mas no relato bíblico ele
desce de importância e ele é criado no quarto dia. Então, nota-se no relato do Gênesis da criação uma diminuição de potência, de valor, de poder das coisas criadas em relação à cultura predominante na Suméria, nos babilônicos, nos egípcios, mostrando que há por trás de tudo que foi criado, até mesmo o sol, que era um deus para aqueles povos, até mesmo do sol, um Deus muito maior, poderoso, supremo, Deus único, e fazendo uma distinção entre criador e criaturas. Então, não dá para se separar a ponto de serem antagônicos a filosofia, as ciências e a fé. Creio que deve haver um diálogo para que haja um crescimento sadio. A Idade Moderna traz a proposta de uma nova ordem, uma nova visão de mundo, rejeitando a autoridade imposta pelos costumes, pela dogmática, pela hierarquia, pela nobreza, pela igreja, em favor da recuperação do que há de virtuoso, intuitivo, espontâneo na natureza humana. Surge um novo estilo, uma nova temática. Valoriza-se o corpo humano, as artes, o pensamento, a política, a ciência. É um momento de novos pensadores e artistas, tais como William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Rafael, Maquiavel, Michelangelo. Todos esses agora vão enfatizar o corpo humano, né? As artes, o pensamento, a política, as ciências, algo que era tido como secundário num período medieval e que era colocado uma filosofia mais teocêntrica. Mas, agora com o predomínio maior da razão, esses outros fatores vão ganhando espaço nas sociedades. As condições históricas, então, da filosofia moderna. Surge uma nova maneira de pensar. E uma nova maneira de pensar e ver o mundo, resultado das transformações históricas que ocorreram na Europa. Entre os fatores históricos, nós podemos destacar alguns. O humanismo renascentista é esse retorno aos clássicos, colocando o homem como centro do saber filosófico. A descoberta das Índias, dos chamados Novo Mundo, no século XV, com as navegações. A reforma protestante, que trouxe uma ressignificação das Sagradas Escrituras. A Revolução Científica do século XVII, o desenvolvimento do mercantilismo e da ruptura econômica do sistema feudal, grandes núcleos urbanos e a invenção da imprensa. Os escritos poderiam ser divulgados, o pensamento poderia ser divulgado com muito mais facilidade por causa da imprensa. E a gente vai ver cada um desses. Então, nas artes predomina temas pagãos, afastados da temática da igreja, da temática religiosa cristã. E a arte é voltada para o homem comum, não reis e santos, mas para o dia a dia, para mostrar o valor do homem. Valoriza-se o corpo e a dignidade humana. Nós vamos ver agora estátuas que vão valorizar as formas humanas, estátuas de representações do homem e da mulher nus, valorizando ali o homem e a dignidade do homem. Thomas More, ele em A Utopia, uma obra dele, ele vai defender a tolerância religiosa, a crítica ao autoritarismo dos reis e da igreja, favorecendo a razão e a virtude natural do ser humano. Maquiavel, autor de O Príncipe, esse que está aqui em cima, de mangas vermelhas, inaugurou o pensamento moderno da política, em que faz uma análise do poder como fator político independente das questões morais. Vai favorecer muito o nosso pensamento hoje, o pensamento democrático também. E outro fator que vai influenciar no pensamento filosófico moderno é a descoberta do Novo Mundo no século XV. Que levou à mudança do pensamento moderno foi essa descoberta das chamadas Índias, pois revelou a falsidade e a fragilidade da geografia
que era instituída pela Igreja Católica. É, o desconhecimento da flora e da fauna encontradas nesse novo mundo foi surpreendente, revelou também a falta de conhecimento de outros povos, de outras culturas, que são os indígenas que viviam nas Américas. Muita coisa precisava então ser reformulada, toda aquela concepção de mundo precisava passar por uma reforma do pensamento. A ciência antiga perde autoridade e ela começa a ser questionada, pois nada explica sobre a nova realidade e as suas narrativas. Acreditava-se, por exemplo, que a Terra era plana. Desconheciam os novos horizontes, os habitantes desses novos horizontes, dessas novas terras. Então, sua natureza, sua origem, até mesmo os animais que habitavam nessas novas terras eram tudo desconhecido. Então, era distinto da cultura europeia. Então, tudo isso precisava ser organizado, sistematizado, pensado à luz dessas novas descobertas. E essa descoberta do novo mundo vai influenciar em muito a filosofia moderna, porque vai se comparar aquilo que está sendo descoberto com aquilo que já era pensado. E vai ver que muita coisa não encaixa, não bate. Por exemplo, além daquele mar, a terra acaba. E não acaba. Foram descobertas novas terras com novos povos. Então, tudo isso precisava ser reorganizado no campo das ciências e da filosofia. Outro fator importante foi a Reforma Protestante, que trouxe uma ruptura dentro do catolicismo, o catolicismo romano, por causa da venda de indulgências, da corrupção papal do clero. Martinho Lutero traz um enfoque que mais tarde vai ser definido como os 5 soles da Reforma Protestante. Somente a Escritura como regra de fé e prática. Somente Cristo é suficiente. Somente a Deus dá a glória. Somente a fé e somente a graça. Então, Lutero ele vai contestar a autoridade da igreja e ele vai colocar que não é o Papa que é infalível, mas é a Escritura que é inerrante. A questão da salvação também vai ficar muito evidente que só Jesus ele é suficiente para a salvação. Essa nova igreja, agora que surge proveniente da reforma, ela propõe e representa uma defesa à liberdade individual de pensar teologia e desse reformador agora, claro que isso já vem um decorrer de um pensamento lá dos pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus, Giovanni Savonarola. Agora em Martinho Lutero fica mais evidente que essa capacidade de reinterpretar a dogmática católica a fim de coordenar com essa nova realidade de mundo que está sendo apresentada. Alguém que não precisa mais de um dogma para ser salvo, mas alguém que consulta as Escrituras e vê o requisito para a salvação, que é a fé em Cristo. Então, a reforma protestante também foi uma ruptura na autoridade católica, na autoridade eclesiástica, que fez o homem pensar por si próprio. E por causa da reforma vai surgir a reforma, principalmente na Suíça, por Ulrico Zwinglio, vai surgir o conceito de educação pública, que as pessoas tinham que ter acesso às sagradas letras no seu idioma natal, mas elas não sabiam nem ao menos ler. Então surge na Suíça essa questão da reforma promover a educação pública também. Outro fator importante é a revolução científica moderna, que foi essencial para o processo de transformação, e a revolução científica que significou o ponto de partida para a ciência nos moldes que conhecemos hoje. Um dos grandes nomes é esse que está aqui em cima, com um telescópio e um prisma na sua mão, é Nicolau Copérnico. No século XVI, ele vai defender matematicamente que a Terra ela gira em torno do Sol, rompendo com o sistema geocêntrico. Agora ele vai criar o sistema heliocêntrico e vai provar a plausibilidade desse sistema à sua época por meio de cálculos matemáticos e a observação dos astros.
Esse sistema geocêntrico ele foi definido por Ptolomeu no século II, que foi inspirado por Aristóteles, 400 anos antes de Cristo. Mas Nicolau Copérnico, à luz das novas descobertas científicas, à luz da matemática, ele vai defender o sistema heliocêntrico. Uma ruptura também no pensamento científico produzido na antiguidade e que foi instituído como dogma dentro da igreja. A teoria do geocentrismo vigorava há quase 20 séculos. Era a maneira pelo qual o homem antigo, o homem medieval, via a si mesmo o mundo, ele como centro do universo. A ciência moderna surge quando se torna mais importante observar e experimentar. É o chamado empirismo. Ao contrário da visão antiga, que partia de princípios estabelecidos e princípios que eram estabelecidos em cima de um dogma católico. Então, também no campo das ciências, tudo aquilo que se tinha de saber causa-se uma ruptura. Tudo isso porque o homem começa a observar. O conhecimento passa pelo campo da observação e da razão, e também dos sentidos, dos chamados da experiência. Então, todo conhecimento vai passar por esses três campos: a experiência, os sentidos e a observação. Outro ponto foi que revela esse rompimento da ciência é esse sistema, como você vê aqui em cima, que era o sistema anterior, que o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Esse sistema ele cai por terra. A ciência é ativa, a ciência agora ela valoriza a observação, o método, a experiência, une ciência e técnica. A ciência antiga ela foi apenas contemplativa, agora a ciência ela é técnica, ela é provada por cálculos, ela é observável. No século XVII, a filosofia e a ciência elas se separam, principalmente no campo da fé, a teologia e a ciência se separam. Galileu Galilei, usando um telescópio, ele demonstra um modelo que Copérnico defendia por cálculos matemáticos. E ele vai ser interpelado pela igreja, porque se por um lado a igreja católica estava tomando um nocaute, se é que podemos dizer assim, da reforma protestante no campo da fé, no campo da ciência, agora ela começa a ser desconstruída também. E Nicolau Copérnico ele observa que na realidade o centro dessa observação é o Sol e a Terra orbita em torno do Sol. Entre os principais pensadores desse período, nós podemos destacar Copérnico, que ele é um sacerdote polonês que propôs a teoria do heliocentrismo por cálculos matemáticos. Giordano Bruno, que é esse que está com um manto cinza, que vocês podem ver aqui na imagem, leva adiante a ideia de Copérnico e desenvolve a concepção do universo infinito, que o universo não tem fim, e é condenado à morte, queimado vivo na fogueira. Outro nome que nós temos é Galileu Galilei, que contribuiu com as observações, com as descobertas científicas e com o aperfeiçoamento do telescópio. É comum a nova postura metodológica de investigação científica, a observação, a experimentação, o uso da linguagem matemática. Então não é só algo contemplativo, mas é algo observável, algo experimentado, algo que sim, é possível e graças à invenção do próprio Galileu Galilei, que é o telescópio, ele pode comprovar aquilo que Nicolau Copérnico só provou pela matemática. A grande revolução científica pode ser considerada uma realização do espírito crítico humano. Esse ato de duvidar, de ir atrás, de investigar, foi o que impulsionou esses nomes, esses homens, a buscar, a se debruçar sobre estas questões filosóficas e científicas, principalmente. E outro ponto que favoreceu com essa ruptura da filosofia medieval para a filosofia moderna foi o desenvolvimento do mercantilismo e a ruptura com a economia feudal.
O mercantilismo ele antecede o desenvolvimento da indústria e trouxe novas necessidades com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, diferente dos interesses da nobreza. Então, agora surge uma nova classe, a classe que está nos centros urbanos é a burguesia, que vai propor seus interesses baseados nesse novo sistema, nessa nova economia que rompe com a economia feudal, que o homem tinha terras, produzia para o dono dessa terra, ficava com uma parte e vendia entre os feudos. Agora, os centros urbanos, nós vamos ter o comércio dentro desses centros urbanos. O surgimento de grandes centros urbanos também leva a novos valores e novas necessidades. A invenção da imprensa, por exemplo, vai permitir com que as ideias possam ser publicadas e não somente publicadas, mas difundidas. E é o que acontece, por exemplo, até mesmo com Martinho Lutero, que ele publica as suas 95 teses e rapidamente uma dessas teses chegam a Roma, porque ele prega também uma dessas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então, a produção do conhecimento científico, a produção do conhecimento filosófico da fé, ela vai passar agora por, por dois estágios do pensamento. Nós vamos os filósofos dessa época vão dizer assim, olha, o conhecimento verdadeiro ele pode ser dessa maneira, ele pode vir dessa maneira ou dessa maneira. E quais são essas maneiras? O racionalismo e o empirismo. E é nessa parte da aula que a gente vai ver sobre esses dois métodos de obter conhecimento. É a matéria chamada epistemologia, ou seja, de onde vem o conhecimento verdadeiro. E o nome dessa matéria é epistemologia, que vamos nos debruçar agora sobre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo ele vai sustentar que todo conhecimento surge diretamente do pensar, da razão, do questionar, baseado no princípio da busca pela certeza, e vai levar como método a dúvida e buscar solucionar essa dúvida por meio da razão. Então, o racionalismo considera que o homem tem ideias inatas, ou seja, que não são derivadas da sua experiência, mas se encontram no indivíduo desde o seu nascimento e desconfia e esse racionalismo vai desconfiar das percepções sensoriais, ou seja, daquilo que a gente vê, toca, sente, dos sentimentos. Então, um dos grandes racionalistas é esse aqui que eu coloquei a foto aqui em cima, chamado René Descartes. E ele vai chegar à conclusão de que se alguém pensa, logo alguém existe. Se eu penso, logo existe. Essa é a célebre frase, você já deve ter ouvido falar, sobre René Descartes. O autor dessa frase, penso, logo existe, porque ele usa como metodologia a dúvida para questionar a realidade que traz para ele um conhecimento. E ele vai se questionar acerca de tudo, e ele vai entrar nessa crise e ele vai defender que se ele pensa, então ele existe. Então o conhecimento é verdadeiro. Então, enquanto a ciência cristã e antiga constitui um corpo de verdades teóricas e universais, de certezas bem definidas, que não admitiam erros, mudanças ou críticas, a ciência moderna ela é mais racional, o racionalismo. Ele é mais racional, é até um pleonasmo falar isso, né? Que vai propor formular leis e princípios que expliquem o funcionamento da realidade. O pensamento racional, ao introduzir a dúvida no processo de pensamento, introduz a crítica como parte do desenvolvimento do conhecimento científico. Então, a dúvida é a base fundamental para o pensar racionalmente, porque a dúvida vai te trazer questionamentos e você vai se debruçar acima desses questionamentos e você vai perceber a realidade por trás daquela existência. E René Descartes foi numa regressão infinita e se questionou até mesmo se ele existia. Ele chegou à conclusão: penso, logo existo. Um dos principais nomes, como eu falei, é René Descartes, Pascal, Spinoza, Frederick Engels, mais posteriormente, ali no século XVIII.
Então, René Descartes ele nasceu na França em 1596, século XVI, em um momento de profunda crise da sociedade e da cultura europeia, passando por grandes transformações e uma ruptura com o mundo medieval. Foi um dos principais pensadores do racionalismo. Ele é o chamado pai do racionalismo. Ele expôs as suas ideias com cautela para evitar a condenação pela igreja, a condenação que ele fosse um herege, e é considerado um dos pais da filosofia moderna. O princípio básico da sua filosofia, como eu disse, é essa célebre frase: penso, logo existo. A base do seu método é a dúvida de todas as crenças e opiniões. Para ele, tudo deve ser rejeitado se houver qualquer possibilidade de dúvida. Então, o outro modo de adquirir conhecimento dentro dessa matéria epistemologia é o empirismo. O empirismo, e temos como pai o famoso filósofo John Locke. Daqui a pouco a gente vai ver sobre ele, mas o que é em si o empirismo? Esse método de obter conhecimento vai defender que o conhecimento humano provém não somente da razão, mas da percepção humana, daquilo que é externo e da nossa capacidade, é claro, de raciocinar, valorizando também a experiência, já que o racionalismo só valorizava o pensar, o raciocinar, o empirismo, além de valorizar o pensar, o raciocinar, vai colocar nessa conta, vai somar a essa conta a experiência, a chamada experiência sensorial dos sentidos, como fonte concreta do conhecimento verdadeiro, da investigação, né? Segundo os empiristas, o conhecimento da razão, da verdade e das ideias racionais é importante, mas desde que estejam ligadas à experiência, pois as ideias são adquiridas ao longo da vida, e ao longo da vida nós passamos por experiências. E esse exercício de somar a racionalidade mais a experiência vai nos dar, para os empiristas, o conhecimento verdadeiro. Principais filósofos empiristas: temos Francis Bacon, que é esse que a foto está aqui em cima, John Locke, aquele do slide anterior, David Hume, Thomas Hobbes e John Stuart Mill. A gente não vai poder falar de todos, mas vou falar aqui sobre Francis Bacon. Ele nasceu na Inglaterra, criou o lema "Saber é poder", pois compreende que o desenvolvimento da pesquisa experimental, aumenta o poder dos homens sobre a natureza, porque o homem vai tendo conhecimento, consequentemente ele vai sabendo dominar a natureza ao seu redor. Então, John Locke é outro empirista, filósofo empirista também. Ele era um médico inglês, é um dos principais pensadores aí do empirismo. Estava no slide anterior, deixa eu voltar aqui para você ver quem era. Esse é John Locke. Esse que está aqui em cima agora é Francis Bacon. John Locke era um médico inglês que dizia que a mente humana é uma tábua rasa, um papel em branco, melhor dizendo, né? Sem nenhuma ideia. E ela vai sendo escrita ao longo da vivência desse ser humano. E ao longo dessa vivência ele vai escrevendo com a sua experiência. Então, o exercício da experiência, da reflexão, vai preenchendo a mente humana, que ele compara a um papel em branco, uma folha em branco que vai sendo preenchida pelo ato de raciocinar e de experimentar a realidade. Ele defende que a experiência é a fonte das ideias e desenvolveu uma corrente denominada tábula rasa, onde afirmou que as pessoas desconhecem tudo, mas que através de tentativas e erros elas vão aprendendo e vão conquistando experiência. Então, a produção do conhecimento em si, o racionalismo e o empirismo são pensamentos distintos, embora existam algum elemento em comum, que é a razão. A preocupação com o entendimento humano também é comum tanto ao empirismo como ao racionalismo. A filosofia moderna ela se debruçava sobre 3 questionamentos: o que é conhecer? Como podemos conhecer? Qual a relação entre consciência e realidade?
Essas questões deram origem a uma área da filosofia preocupada com o processo de conhecimento da realidade, a teoria do conhecimento, a chamada, que eu vim falando até agora, epistemologia, que se debruça sobre o que é conhecer, como podemos conhecer e qual é a relação entre consciência e realidade. Em resposta a essas questões, foram formuladas duas propostas principais, propostas teóricas, que é o racionalismo, todo conhecimento emana da razão, e o empirismo, conhecimento emana não somente da razão, mas da experiência sensível. A Idade Moderna, no século XVII, com Galileu Galilei, registrou a separação da ciência e da filosofia dogmática. E nessa época que a ciência toma rumos da ciência atual. É o início das ciências atuais que temos hoje. O início começa no século XVII, baseado em comprovações por meio de um método, por meio de uma metodologia. Hoje você não pode falar que um objeto cai de uma altura e atinge o chão porque é uma verdade absoluta, não, mas sim porque existe uma lei que atrai os objetos para o centro da Terra, que é a lei da gravidade. E essa lei tem que ser demonstrada. E ela pode ser sentida também quando damos algum pulo. Então temos a experiência sensorial e o raciocínio que vai comprovar o método que nós acabamos de utilizar, que é a experimentação. A filosofia moderna propôs algumas mudanças teóricas. Quais são elas? A primeira, o homem se volta para si mesmo para saber se ele é realmente capaz de conhecer a verdade. O homem passou a refletir sobre o seu pensamento. O pensamento tornou-se objeto de estudo. A segunda mudança teórica que temos é que cria a concepção de que a realidade, natureza, instituições sociais e políticas podem ser captadas pelas ideias da razão. E o terceiro pensamento é que a realidade é racional, porque é um sistema ordenado de causas e efeitos que podem ser conhecidas e transformadas pelos homens, essas causas e esses efeitos. Já que a realidade pode ser inteiramente representada por conceitos elaborados pelo sujeito detentor do conhecimento, o homem pode intervir e alterar essa realidade. Então é o que a gente chama que o homem começa a pensar, andar com as próprias pernas e pensar por si próprio. Deixa Deus de fora dessa equação. E creio que tudo, como eu comecei a aula falando, tudo seja um equilíbrio. O homem pode pensar, mas não deixar Deus no andar de cima, porque senão esse homem vai ser entregue a um pensamento depravado. Por questões teológicas, eu não vou me aprofundar nessa parte, mas creio que o homem sempre necessita do auxílio divino para lhe mostrar realidades escondidas na sua própria razão. O homem adquire um poder enorme sobre a natureza e a realidade. Nasce a ideia da experimentação e que vai dar fruto da tecnologia, como a invenção da imprensa. Constrói-se o ideal de que o homem pode dominar tecnicamente a natureza e a sociedade. Então vai nascer uma nova ciência, a chamada tecnologia. Então, essa foi a nossa aula sobre filosofia moderna. E achei necessário fazer essa aula extra porque o assunto é bastante extenso e eu creio que trouxe mais luz ao seu conhecimento racional, à sua mentalidade, tá bom? Foi um prazer tê-los conosco nesse curso em História da Filosofia.